Vou analisar agora a entrevista coletiva desta quinta-feira, a apresentação de Paulo Roberto Falcão e também a fala do presidente Andrés Ueda sobre o time de futebol para 2023, tema do nosso vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10 com este tema. Em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformática.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no Canal 10, peço para se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, que também ajuda demais o nosso trabalho. E se quiser, torne-se membro do canal. Meus caros, quase que não teve a coletiva do Falcão de apresentação nesta quinta-feira, porque ele testou positivo para a Covid-19 e eu desejo aqui a Paulo Roberto Falcão plena recuperação, que ele possa logo estar em loco desenvolvendo seu trabalho. E fica aqui a minha preocupação também com as pessoas que tiveram contato com o Falcão, como o presidente Andrés Ueda, né? Que não é nem um menino, enfim, se protegeu bastante aí na pandemia, mas encontrou, abraçou e tal. O próprio Serginho Chulapa, o próprio Clodoaldo vão ter que ficar espertos aí porque tiveram contato com o Paulo Roberto Falcão. Enfim, a coletiva ia acontecer, depois foi cancelada, depois resolveram fazer de toda forma, porque o Falcão está bem, e fizeram de forma online, virtual, e ele explicou os motivos de ter vindo para o Santos, de ter aceitado o projeto, e depois foi a vez do presidente Andrés Ueda falar. Eu assisti no modo mais rápido, na velocidade 1,5, até porque precisava decupar o material para preparar uma matéria para a TV, e vi um Falcão enaltecendo a história do Santos, o Pelé, né, ele como grande admirador do rei, de ter sido recebido pelo Serginho, pelo Clodoaldo, pela história dos meninos da Vila. E aí ele fala que assistiu já a final do Campeonato Paulista Sub-20, e o Odair Hellmann também, né, um técnico que muita gente fala não está acostumado com a base e tal, mas ele inclusive foi auxiliar técnico da seleção olímpica, trabalhou com muitos meninos, muitos jovens, né, naquela oportunidade. Então o Odair já tinha assistido também a final do Campeonato Paulista Sub-20, certamente viu os talentos que o Santos tem ali, e o Falcão explicou das dificuldades, né, que ele vai buscar superar com criatividade, trabalhando de forma enxuta com os recursos que tem, para não errar. Até porque o presidente Andrés Ueda depois fez um meia-culpa, falou, olha, erramos porque acreditamos no departamento de futebol, nos profissionais que lá estavam e nas indicações dos treinadores. Meio que dizendo nas entrelinhas que William Maranhão, Auro, enfim, só não sei de quem é a culpa no caso do Luan, né? Mas enfim, vamos lá. Que esses foram erros cometidos porque se confiou no departamento de futebol. Ele deixou claro também, o Rueda, que a partir de agora só analisa as questões do aspecto financeiro. Não sei bem como é que isso vai funcionar, porque ele disse que é o Falcão que vai resolver, mas eu ainda me preocupo com aquela velha história de o Falcão determinar alguma coisa e de repente chegar no CG e alguém dizer assim, não queremos esse jogador, ou achamos que o investimento não vale. Claro que é sempre uma maioria que vence, mas é perigoso, né? Porque na fala do Falcão, por exemplo, ele afirma que não passa pela cabeça dele jamais trocar de treinador. Então eu percebi na fala do Falcão que se houver uma pressão de fora para que se derrube o Odair Hellmann eventualmente, eu acho que ele é o tipo de cara que vai junto, né? Se a opinião dele for pela manutenção do treinador
e vier uma opinião de fora, olha, temos que derrubar porque a torcida está pegando no pé, os resultados estão ruins, e ele disser não, e ainda assim demitirem o treinador, ele pega o boné dele e vai junto. Então é bom que as pessoas no Santos fiquem atentas em relação a isso, porque se o cara está chegando para ser o coordenador esportivo do clube e ele disser, olha, eu quero com o técnico em comum acordo tal jogador, o Santos tem que ir atrás. Ah, mas alguém no CG vetou. Isso pode ser um problema. Então a fala do Falcão é muito clara nesse sentido, que ele entende a realidade do Santos, entende a dificuldade, disse que o Rueda foi muito claro com ele, muito honesto, mas eu não sei não quando acontecer a primeira divergência, digamos assim, entre o treinador e o comitê de gestão, que isso não possa ser um problema. Então o recado nesse momento é o seguinte, falta um ano para terminar a gestão do Andrés Rueda. Eu acho que a não ser realmente que seja alguma coisa absurda, tipo um William Maranhão 2.0. Mas não acredito que isso aconteça, né? Não acredito que isso possa acontecer. Pode ter o Edenilson, né, que se fala aí. Pode ter o Patrick do São Paulo no eventual negócio com o John. Poderia. Uma coisa do tipo William Maranhão, Auro, Luan, acho que não vai ter mais. Mas enfim, dependendo da situação, se o gestor, no caso o Falcão e o treinador quiserem, é preciso que haja muito bom senso por parte da direção do Santos para que o velho filme não aconteça novamente de trocar o treinador e o gestor porque houve lá uma diferença de pensamentos. Então só estou falando isso porque nas entrevistas coletivas geralmente todo mundo está muito impressionado com o que é dito e tal, mas eu acho que faltou talvez uma pergunta para o Falcão nesse sentido. Você sabe como é que funcionam as coisas no Santos? Que o presidente ele precisa prestar contas ao CG e ele pode ser voto vencido, como ele foi no caso do Vanderlei Luxemburgo. Então é bom ele ficar atento em relação a isso. Mas eu quero aqui olhar para os aspectos positivos. O presidente disse que o bolso estará um pouquinho mais cheio em 2023, ou seja, ele reforça aquela ideia de que haverá capacidade de investimento um pouco maior e um pouco melhor, espero, para que o Santos seja um time mais competitivo. Apesar da polêmica que surgiu aí nas últimas horas em relação ao Rodrigo Fernandes, né, dele ter falado do Penharol, que ele gostaria de jogar lá um dia, que ele quer ser valorizado e tal, né? O Rueda afirmou que comprará o Rodrigo Fernandes no tempo certo, como o Zanocelo também, que tem esse papo do Palmeiras, e o Soteldo mais à frente. Então, são 3 jogadores para que o Odair Hellmann coloque no seu planejamento. E claro, como eu disse, até porque esse é o motivo da nossa thumbnail, os meninos. O Galvão falou, o Falcão, o Galvão e o Falcão sempre tiveram muito juntos, né? O Falcão disse sobre os guris, né, como ele se refere aos meninos da base, e sabedor de que esses meninos, isso foi perguntado para ele, precisam de uma estrutura de jogadores no entorno que os deem uma capacidade de sustentação maior. Até na hora que eu estava ouvindo essa resposta, eu pensei assim, cara, uma coisa é o Ângelo jogar com o Lucas Braga, ele numa ponta, o Lucas Braga na outra. O que o adversário pensa? Isso a gente faz jogando bola na rua, né? Ou fazia, porque eu não jogo mais. Nem na rua, nem em lugar nenhum. Você fala assim, pô, o Lucas Braga e o Ângelo no mesmo time, eu vou marcar o Ângelo primeiro, né? O Lucas Braga é um jogador tático, esforçado e tal, mas o cara do drible e do talento é o Ângelo, vou marcar ele primeiro. Agora, você imagina se é o Ângelo no mesmo time com o Neymar do outro lado, ou com o Rodrigo. Quem que o adversário vai pensar em marcar primeiro? Ah, é o Neymar ou o Rodrigo, aí sobra espaço para o Ângelo, ele é o menino, entendeu? Aí ele tem espaço para crescer, porque ele não vai ser o foco principal das atenções da defesa, do ataque da defesa adversária. Então esse tipo de coisa é importante, como o Robinho foi para o Neymar em 2010, né? Até o próprio Giovani quando teve em campo. Então é isso, é importante valorizar os meninos. Eu já disse aqui, acho que tem que subir o Ivonei, o Balão, o Jair, o Kevson e o Miguelito e o Patati
Patati não jogou as finais, mas acho que ele tem que subir. Tem que confiar nos meninos, botar para jogar, mas tem que colocar do lado dele alguns que possam servir de esteio. O Edenilson me parece um nome interessante, o Patrick também, né, para compor o elenco ali, porque você precisa de peças, não adianta só, né, você contratar alguns jogadores para serem. Claro, hoje o Santos precisa de alguns jogadores para virem ser titulares absolutos. Por exemplo, eu acho que o Santos precisa de um segundo volante com capacidade de criar, de jogar. Se não vier, eu sou favorável a botar o Balão no time. Mas vai vir. Até porque, como eu disse no vídeo anterior, o Odair Hellmann, ele não é o Sampaoli, né? Ele não é o Bielsa, ele não é o Guardiola, ele é um técnico brasileiro bom, né? Honesto, promissor, com boas ideias, trabalhador, digno, só que ele precisa de material humano, né? O Odair Hellmann, se dirigir o Flamengo, faz o que o Dorival fez, provavelmente, né? Com uma outra diferença, mas seria campeão da Libertadores do mesmo jeito. Entendeu? Não sei se seria campeão com o time do Palmeiras, aí a história já é outra. Mas no Flamengo, ele seria campeão. Mas ele e qualquer outro seria. Alguém vai dizer, pois é. Então, é isso. É um treinador honesto do futebol brasileiro, que é jovem, pode evoluir, pode amadurecer, pode melhorar, mas precisa realmente entender que o Santos tem essa coisa dos meninos, mas a diretoria precisa dar respaldo para ele com alguns mais cascudos, alguns mais experientes. Então, durante a entrevista, o Falcão falou que já estavam tendo reuniões, né, conversas, o Odair ainda não está por aqui, ele vai ver alguma coisa da Copa do Mundo certamente, mas como a tecnologia permite, alguns assuntos já são tratados de forma online, virtual, e o que for encaminhado passa-se à direção do clube, ao presidente, aos gestores, aos homens do CG, e a partir daí se concretizarão ou não as contratações. Repito, só espero que não haja um choque de ideias, né? Que falem a mesma língua e que seja prestigiado o trabalho do profissional, porque o Santos não pode errar, não pode perder mais alguém nesta função, porque daqui a pouco é mais fácil, então, continuar do jeito que estava. Mais fácil não é, né? É mais difícil. Mas fica lá o CG e o presidente tocando o futebol e, né, você traz um profissional, você tem que acreditar nele. Então espero que todos estejam, né, no firme propósito com essa ideia de que o Falcão precisa ter carta branca em termos de opiniões. Só se chegar para o Falcão e falar assim, olha, esse jogador aqui a gente não consegue porque está muito caro e tal, custo-benefício. Mas se for alguma coisa dentro do combo que o Santos pode pagar hoje em dia, então é preciso acreditar no treinador. No treinador, mas também no gestor, no coordenador esportivo. Então, vamos esperar mais um pouquinho, né? Ver se nas próximas horas tem alguma novidade em relação a reforços, porque a partir de agora resolveu o treinador, resolveu o coordenador, já sabe quando vai estrear no Campeonato Paulista. Precisa começar a limpar o elenco. Quem não vem, quem não fica, quem vai ser devolvido de empréstimo e não pode ficar aqui, quais são os meninos que vão ser aproveitados, né? Quem que vai fazer pré-temporada com o time principal, quem não vai, e, claro, a vinda de novos jogadores. Acho que já está bem mapeado isso, o Falcão e o Odair certamente já devem ter até conversado com as pessoas que estavam no futebol do Santos até este momento, como o Orlando Ribeiro, o Claudio Miro, enfim, com o próprio Buião, técnico campeão do Sub-20, para ter uma... Olha, o que você acha? Esse menino aqui pode ser aproveitado e tal. Imagino que já haja essa troca de ideias importante para a formatação do time de 2023. O próprio Helder, que dirige alguns do Sub-17 que podem logo estar no time de cima também. Então imagino que já haja essa troca de informações para a montagem da equipe do ano que vem. E a diretoria correndo atrás dos reforços. Porque, afinal de contas, todos queremos um Santos forte e ninguém mais aguenta. Vexame atrás de vexame, não classificar no Campeonato Paulista, ser eliminado da Copa do Brasil tomando goleada de rival, ser eliminado da Sul-Americana por time venezuelano,
e fazendo a pior campanha do Santos em muitos anos no Campeonato Brasileiro, abaixo do 10º lugar, como foi nesta temporada. Então temos uma esperança, há agora profissionais que têm uma seriedade, uma capacidade aí importantes, e vamos ver se tudo isso na prática se concretiza. Tá certo, meus caros? Então é isso. Quem não viu a entrevista do Falcão, eu não vou aqui, né? Tem muita coisa que ele disse lá, muito detalhe interessante. Tem lá na Santos TV. Se você não assistiu, assista, vá lá no modo acelerado 1,5 e veja tudo que o Falcão e o Rueda disseram a respeito de erros, principalmente o Rueda falou dos erros dos últimos anos e tal, das perspectivas. Aliás, ele falou sobre 100 mil sócios, né, que é uma meta. Agora, precisa de uma campanha bacana, né, presidente? Porque aquela que os jornalistas e influenciadores fizeram, conseguiram jogar o Santos para mais de 30 mil sócios. Aí parou, né? Porque a gente também não faz milagre, né? Não temos varinha do Harry Potter para fazer mágica também. Então, a partir de agora, precisa que o clube se ajude. A gente deu uma força, né? Gratuitamente e tal. Por amor, porque aliás é assim que a gente tem que se comportar em relação ao Santos, né? Agora vamos ver se realmente vão atrás de criar condições para ter lá os tais 100 mil sócios que podem botar mais grana no clube regularmente. E só uma última informação aqui, eu peguei muito rapidamente, parece que o Celso Jatene deu uma entrevista no Band Esportes, ele que é o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, dizendo que está esperançoso de que ainda este ano possamos ter a Assembleia dos sócios, né, depois da apresentação do projeto, para que os sócios aprovem a parceria com a W Torre e o início das obras na Vila Belmiro, que eu espero que aconteçam logo e o Santos jogue contra o Mirassol na abertura do Campeonato Paulista, já no Canindé, na Vila Canindé, e a Vila possa, quanto antes, já estamos muito atrasados, né? Faz um jogo festivo no início de janeiro, qualquer coisa, ou faz o primeiro jogo contra o Mirassol sendo o último na Vila oficial e depois vamos que vamos, marretada, quebrar, começar, porque não dá para perder tempo. O Santos precisa de um estádio maior, com mais capacidade de investimento, de arrecadação, enfim, até para atrair mais sócios, está tudo interligado. É isso, tá certo, meus caros? Então, vamos aguardar novidades e, tendo estas novidades, a gente analisa aqui no canal que já entra no modo Copa do Mundo, tá certo? Entraremos no modo Copa do Mundo. Já tem jogo domingo. E logo daqui a pouco tem jogo do Brasil também. Tá certo? Falei aqui também em nome de Cicobi Animais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.